Fala galera, esse é o primeiro vídeo de como trabalhar com sombras, beleza? Essa aqui é a primeira questão, é uma questão aí do livro do Caio Sérgio Calçada. A gente não vai estar olhando tanto para a teoria de sombra e penumbra, isso aqui a gente falou em aula, certo? E o vídeo do resumo da aula vai ser postado logo mais. Isso aqui é só um exemplo mesmo de como trabalhar com as sombras. Enfim, só para relembrar, quando você tem uma fonte pontual de luz, tu vai ter só sombra, e quando você tem uma fonte extensa, você vai ter sombra e penumbra. As definições de sombra e penumbra, aguardem no outro vídeo de sombra, penumbra e eclipse, beleza? Enfim, o exemplo aqui, na verdade, ele é bem simples. Tá aí a questão, certo? Ele diz o seguinte: um edifício projeta no solo uma sombra de 30 metros. No mesmo instante, uma haste vertical de 0,7 metros tem uma sombra que mede meio metro. Qual é a altura do edifício? Para quem ainda não estudou sombra e penumbra, isso aqui parece uma daquelas questões do tipo seguinte: minha camisa é azul, qual a distância da Terra para a estrela Vega? Não, mas vocês vão ver que ela é bem mais simples que isso, beleza? O que que acontece? Vamos desenhar essa situação. Em primeiro lugar, ele te diz ali que você tem um prédio que projeta uma sombra de 30 metros, beleza? Então, tá aí o nosso prédio e tá aí a sombra que o prédio projeta de 30 metros. E diz também que no mesmo instante, tu tem uma haste que está projetando uma sombra de 0,7 metros. Eu não vou colocar os valores agora, vou deixar para substituir os valores só no final, só quando a gente for fazer as contas. Mas enfim, está aqui representado o nosso prédio e está aqui representada a nossa haste com suas respectivas sombras. Beleza? O que que acontece? Se tem sombra, você tem uma fonte de luz. Eu vou utilizar aqui como fonte de luz o Sol, beleza? O Sol aí na primeira aula a gente tinha definido como sendo uma fonte de luz cônico divergente, e de fato ele é, mas a gente tem que pensar no seguinte: o Sol está muito distante, então quando esses raios de luz estão chegando aqui próximos da Terra, eles vão ser basicamente paralelos, porque as distâncias aqui na Terra em relação ao tamanho do Sol, à distância do Sol também, são muito pequenas. Então a gente pode dizer que os raios do Sol, ao chegarem na Terra aqui em lugares muito próximos, por exemplo, esse prédio está do lado dessa haste, então a gente vai ter raios paralelos tocando esses dois. Então a gente vai fazer uma representação desse tipo ali dos raios do Sol. Então o que que acontece? Um raio de Sol vai passar pelo prédio, certo, aqui, e vai formar essa sombra. Lembrando que por que forma sombra? O prédio é um meio opaco, então a luz que está chegando aqui não vai conseguir passar e vai formar essa sombra aqui no chão. Então, olha lá o que que acontece, ó, raiozinho de luz, chegou ali no final, então, formando a sombra. Esse aqui é o último raio de luz, certo? É o raio de luz que é tangente à pontinha do prédio, que conseguiu passar aqui. É o último raio de luz que passa. Todos os raios de luz que estão nessa região aqui, ó, não passariam e formaria essa sombra aqui. Tudo bem? A mesma coisa a gente pode fazer para a haste. Está ali a representação dos raios da haste. Quero que vocês notem o seguinte: agora a gente tem aqui a formação de dois triângulos, certo? E é por isso que a gente chama isso também de óptica geométrica. Agora sim a gente vai começar a utilizar a geometria. A gente tem esse triângulo aqui, que é maior, e esse triângulozinho que é menor. Fato muito importante e necessário para a gente conseguir resolver isso aqui. Como os feixes de luz aqui, os raios de luz, os raios de sol, são paralelos, a gente vai estar formando dois triângulos semelhantes. Por quê? Você tem um ângulo de 90 graus, os ângulos desses dois triângulos são iguais, certo? E os lados são proporcionais. Então, o que que vai acontecer? Eu vou ter o triângulo grande, que é esse aqui, o triângulo do prédio, e o triângulo pequeno, que é o triângulo da haste. Eu vou tirar toda essa coisa de sol e o desenho do prédiozinho para ficar mais fácil de a gente trabalhar. Então, fica só com os triângulos ali. Lembrando que esse é o do sol e esse é o da haste. Ali embaixo tu tinha a sombra, ou do sol não, desculpa, do prédio. Ali embaixo tu tinha a sombra do prédio, beleza? Então tá aqui representada a sombra do prédio. E do outro lado você tinha a sombra da haste. A sombra do prédio eu chamei de S e a sombra da haste eu estou chamando de S', só para diferenciar uma da outra mesmo. Então a altura do prédio, já que aqui foi S', eu vou chamar de H'. E a altura da haste eu vou chamar de H', tudo bem? Então o que que acontece? Se são triângulos semelhantes, eu sei que os lados deles são proporcionais. Então eu posso montar a seguinte equação, ó, vê bem.
se eu considerar esse ângulo aqui embaixo e esse ângulo aqui embaixo, se eu dividir o cateto oposto pelo cateto oposto, isso vai ter que ser igual à divisão do cateto adjacente pelo outro cateto adjacente, já que eles são iguais. Então, já que eles são proporcionais. Então fica aqui, para mim, a equação montada. É Hzão sobre Hzinho linha tem que ser igual a Szão sobre Szinho linha, beleza? Então a gente montou a proporcionalidade do triângulo. Lembrando que é o seguinte, se eu dividir o Hzão, se eu dividir esse lado do triângulo aqui, que vai ser o cateto oposto a esse ângulo, vamos supor que esse ângulo aqui seja 30 graus, esse aqui também vai ter que ser, tudo bem? Então, se eu estou dividindo o cateto oposto ao ângulo de 30 graus pelo cateto oposto ao ângulo de 30 graus, quando eu for fazer a proporcionalidade, eu vou ter que dividir o adjacente pelo adjacente. Eu poderia fazer, por exemplo, o seguinte, Hzão dividido por Szinho tem que ser igual a Szão dividido por Hzinho. O que importa é que eu pegue nos dois triângulos a mesma ordem. O que eu fiz? Hzão por Hzinho, Szão por Szinho, certo? Poderia ser, por exemplo, Hzinho por Hzão, tranquilo? Só que daí eu teria que dizer que isso é igual a Szinho por Szão. Pode ter ficado meio embolado sem representação, mas qualquer dúvida, só enviar e-mail aí no blog, tudo bem? Mas então tá lá a representação da equação de proporcionalidade que a gente vai montar. Agora é só substituir os valores. Vê bem, eu conheço 3 dos 4 valores necessários. 30 metros, que é a altura do prédio, 30 metros, que é a sombra do prédio, 0,7 metros, que é a altura da haste, e 0,5 metros, que é a sombra da haste. Então, é só substituir os valores, eu vou ter lá, então, a altura do prédio, que a gente não sabe ainda, quer descobrir, e os outros 3 valores substituídos. Agora, a gente vai só operacionalizar isso aqui. Vou simplesmente isolar o Hzão, que é o que eu quero encontrar. Ficou Hzão igual a 30 sobre 0,5 vezes 0,7. 30 sobre 0,5, a gente vai ter aí que é 60, certo? 60 vezes 0,7, a gente vai ter o resultado de 42. Então, eu posso dizer aí que a altura do edifício é de 42 metros. Está aqui a nossa resposta. Beleza? Essa é uma das aplicações para sombra, certo? Valeu, galera. Abraço.